Olá, bem-vindos de volta ao Janelas de Conto. E agora mais um conto, mais uma janela aberta à reflexão sobre temas do cotidiano. Embora homem feito, olhas-me com esse olhar de menino perdido e justificas-te com um erro porque sou apenas humano. Pediste-me desculpa novamente, repetes incessantemente os mesmos erros e perdes perdão. Achas verdadeiramente que eu, embora apenas humana, tenha que ultrapassar sistematicamente todas as decepções? Olhas-me nos olhos e não compreendes porque te digo que desta vez não desculpo, não perdoo, não ultrapasso. Condenas-me por não te perdoar, por ser inflexível, por não aceitar que és apenas um homem que erra e que esta é uma condição inerente ao ser humano. Desculpei-te tanto, incorreções passadas e presentes, mas declino-me a indulgenciar falhas repetidas. Acho engraçado que te refugies na vulnerabilidade do ser humano para seres merecedor de redenção, mas que não aproveites toda a potencialidade que ele possui para não repetires o erro. Sabes, é também da condição do ser humano aprender com o erro. Muito bem, temos aqui mais um conto, mais aqui uma janela escancarada para a nossa reflexão e podemos começar desta vez pela Aida. Olha, este conto diz-me muito. A frase que me fica aqui neste conto é: desta vez não desculpo, não perdoo, não ultrapasso. E depois falhas repetidas. É assim, está na condição humana a gente perdoar. Ok? Está na condição humana perdoar, esquecer, entender, compreender. Mas chega uma altura que a gente diz para nós próprios: para de arranjar desculpas para desculpar. E quando estes erros repetidos da outra pessoa, pode ser numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa relação mãe e filho, qualquer tipo de relação humana, quando estes erros não ensinam a outra pessoa e nos começam a fazer diminuir, a nos sentir pequenos, está na altura de ter outra atitude, de ter outra postura perante o outro. Muito bem. De autorrespeito, neste caso, sem não é? dúvida, sem dúvida. Perfeito, muito bem. Alzira. Concordo com a Aida quando ela diz que sim, que está na nossa essência de perdoar e devemos perdoar, mas nem tudo às vezes pode ser perdoado, mas o ser humano erra e tem que aprender uma lição com os seus erros. Há quem aprenda, há quem não aprenda. Eu geralmente tiro sempre dali do meu erro alguma lição e tento não voltar a repetir. Faço tudo para que aquilo não seja repetido novamente, não cair no erro. Então aí já seria um erro. Mas eu tenho que errar, porque nós somos perfeitos. Eu tenho que errar para aprender. Mas o importante aqui é errar e fazer a aprendizagem. E aqui o conto, quando ela está sempre a dizer sistematicamente todas as sessões, ou seja, ele já tinha feito tantas que ela teve aquela necessidade de dizer sistematicamente sessões para cair na realidade. Eu não te perdoo. Ela não consegue, porque o remorso, ela ficou com aquele mesmo, falhas repetidas, como ela estava a dizer. Também tinha visto essa. Ele repetiu tanto o erro que não aprendeu. Então, se tu fazes uma falha, fazes duas, três, e ele não consegue perceber que aquilo está a falhar ali, que aquilo é um erro. E às vezes nós conseguimos até depreender aí pelo conto que se calhar até o pedido de desculpas não é um pedido de desculpas humilde, não é um pedido de desculpa, errei, falhei-te. Não é verdadeiro. E parece-nos que é um pedido de desculpas tipo, desculpa, mas tu devias me perdoar. Pá, tu és tão sensível com as outras pessoas, porque é que não és sensível comigo? Que é o desculpa,
mas nem que quase que a responsabilidade ou houvesse uma culpa da parte da pessoa que não perdoa por não perdoar. Como é? Tu és uma pessoa que estás tão presente, conheces bem a condição de ser humano, és tão preocupada com os outros e não és capaz de me perdoar. E quase que, não é? Quase que neste Mas caso não também olhou para os sentimentos dela, exatamente. não olhou para as emoções. Não é uma desculpa de desculpa, errei, sei que já errei mais vezes e estou a errar repetidamente. Ou não conseguiu perceber se ela era feliz com ele. E aí já é um erro. Tá Muito bem? bem. Muito obrigada, Alzira. Paulo. Olha, tem uma frase desse texto que é a última também. Sabes, é também da condição de ser humano aprender com o erro. E depois dividi o texto em 3 ou 4, em 3 pontos para mim essenciais. E vão falar só nos relacionamentos, não vão falar na nossa vida, no nosso trabalho, só no relacionamento. Será que há limite para o perdão? No relacionamento, será que o perdão tem limite? Eu acho que o perdão não tem limite. Acho que o perdoar, acho que é bom, será bom para quem perdoa? Eu concordo com esse raciocínio. Eu acho que perdoar é necessário, não é necessário continuar com a pessoa que repetiu o erro. Mas tem limites. Tem que ser 3 vezes, tem que ser 4 vezes, tem que ser 5 vezes. Não, eu acho que o limite é o limite do autorrespeito e do amor próprio. Este é o limite do autorrespeito e do amor próprio. Se calhar a primeira vez que se perdoa, se calhar tu não estás o teu autorrespeito não, só de uma vez. Eu acho que o perdão é uma coisa que o limite do perdão é uma coisa muito relativa. É muito subjetiva. É muito subjetiva, é uma coisa... É muito interessante que está muito preso aos nossos valores. Pois é. Há falhas e erros que alguém pode fazer, comete só uma vez, mas vai tão contra aquilo que é a minha essência e os meus valores que é logo imperdoável. Imperdoável, não vou usar a palavra imperdoável, é logo, ok, eu consigo perdoar porque eu devo perdoar, para mim, para me sentir leve, para me sentir bem, eu devo perdoar sempre. Sim. O que eu posso fazer é, eu perdoo-te, mas não quero ter mais uma relação, não quero ter... Exatamente. Ok, perdoo, somos seres humanos, cometemos erros, esse erro para mim é tão grande que eu não consigo... É o teu limite. Exatamente. E o que é que significa? Eu concordo que devemos perdoar sempre, mesmo as falhas repetidas. Eu não posso mesmo condenar que este perdão te faça com que eu tenha que ter sempre presente na minha vida a pessoa que sistematicamente me causa dano e me causa prejuízo. Era mais ou menos isso que eu pensava. Exatamente. Continua a vida, passa à frente, que é para ela poder fazer a sua vida. Exatamente. Perdoo, porque eu devo a mim perdoar, porque eu tenho que caminhar leve. Mesmo. Exatamente. E depois aprender com o erro. E depois a lição que é o erro. E é uma coisa interessante que é quando eu, de forma muito clara, foi as palavras que a Aida escolheu, não é? Não ultrapasso, não perdoo, não é? Desta vez não é aqui mesmo uma assertividade do não. Quando se diz isso, também é muito importante fazer isso, quase que é também ajudar o outro a perceber que, ok, eu tenho que crescer nisto. Porque isso é o mesmo de que não colocarmos limites numa criança, não é? Não colocamos na nossa educação uma criança, nunca colocamos limites, nunca dizemos que não. Como é que vamos ajudar a criança na sua tolerância à frustração, não é? Como é que vamos ajudar a criança a refletir quando ela se parar pelo primeiro não, porque eles vão surgir, não é? E quando nós continuadamente damos espaço e perdão para comportamentos que ao nosso ver são desajustados e nos causam dano ou prejuízo ou nos colocam numa posição menos positiva ou nos colocam tristes, cabe a nós, não é? Colocar realmente este ponto final e isso é quase um convite também para a outra pessoa perceber, ok, o que é que eu fiz menos bem? A pessoa até pode nunca refletir sobre isso. Sim. Mas também pode refletir sobre isso. Pode parar para pensar. Pode até não acontecer isso. Isto é o segundo ponto que eu também dizia, que é a responsabilidade nos relacionamentos. A responsabilidade que a gente tem no relacionamento. És responsável por aplicativas. É a responsabilidade nas relações, que a gente deve ter a responsabilidade de fazer, não fazer, perdoar, não perdoar, ter mais limite, não ter menos limite, dá mais uma tolerância, tem menos tolerância, é a responsabilidade que a gente tem, que é a segunda parte que eu... Por isso é muito importante na conjugalidade, por exemplo, nas relações, que até pode não ser de conjugalidade, pode até ser de amizade, é muito importante haver logo de forma muito clara essa relação, qual é o objetivo dessa relação, quais são os limites dessa relação, o que é permitido, o que é que não é permitido, e depois é muito importante a comunicação assertiva, alguma coisa que aconteça menos, e ter logo naquele momento, olha, quero dizer que fiquei triste com isso, por isto ou por aquilo, e logo pontuar ali, para depois já se perceber
não é? Que linguagem é que este relacionamento pode ter, não é? Olha, ofende-me quando tu dizes isso ou aquele outro. Eu quero mesmo que isso não volte a acontecer. E nós muitas vezes pecamos por vamos permitindo que os limites sejam ultrapassados. Quando chega a altura da gente pensar, basta, vamos colocar os limites agora, é muito difícil para a outra pessoa perceber e para o contexto perceber. Por isso é que eu dizia que o perdão, qual é o limite do perdão? Porque isto faz-me assim um bocadinho de confusão, com o limite do teu perdão e o limite de quem é Está perdoado. sempre associado de forma clara ao amor próprio e ao autorrespeito. E ao autorrespeito. E depois outra coisa que eu também dividi o texto foi no aprendizado que a gente tem de errar. Que não é só com a gente, mas com o vizinho, com o amigo. Boa. A gente tem que olhar para os erros deles e pôr-se no lugar da pessoa e depois dizer, olha, vou aprender, não vão fazer isso, porque se calhar vou-me magoar também, ou vou magoar alguém, ou vou aprender com o mundo que nos rodeia. Por isso é que eu gosto de pessoas, porque a gente aprende todos os dias está com pessoas, com as histórias dos outros, aprende. com as vivências dos outros, com as partilhas. Por isso é que digo que sou uma pessoa de pessoas. As experiências que a gente tem, que a gente aprende, que pergunta, olha, o que é que te aconteceu, e tu dizes, olha, não faças isso porque senão, percebes? E a gente vai aprendendo, que é o aprender com o outro, que não quer dizer que seja só com a gente mesmo só, mas com tudo o que está à nossa volta. Às vezes a gente diz, olha, é bom, mas não somos capazes. Isto é verdade. A gente às vezes quer aprender, mas não é capaz. A gente não, e vão falar por mim, não posso pôr palavras na boca das outras pessoas, mas muitas vezes a gente erra e diz, não vou errar mais, e a gente acaba por errar outra vez. Nem que seja por às vezes inconscientemente. Inconsciente, e às vezes consciente, mas porque teve uma sensação boa. Pode ser consciente, mas por amor. Ou teve uma sensação boa, ou porque não sei o quê, e a gente, muitas das vezes a gente procura o erro, e depois quando vai a meio que diz, pá, calma, eu aprendi que não deve errar, tem que ter calma. Mas muitas vezes é os momentos, as sensações que a gente tem, que a gente cria, ou mais adrenalina, ou menos adrenalina, ou é uma coisa que, e tem que se aprender assim, não é? Mas a idade também ajuda. A idade ajuda. E uma coisa que ajuda muito é isso que a gente está a fazer aqui, essa capacidade de introspecção e de reflexão sobre as coisas. Quando nós decidimos que não vamos viver na superficialidade do sentimento, da emoção, não é? E quando nós pensamos, não, vamos mergulhar, isto é um mar profundo, nós somos um mar profundo e decidimos mergulhar dentro de nós e fazermos essa análise, porquê é que eu repeti esse erro? O que é que me atrai nisto? Para eu repetir isto, é verdade, não é? E é questionar, e é indagar, e é olharmos para nós e percebermos que nós, seres humanos, temos essas vulnerabilidades e essas fragilidades e questionarmos, mas porquê que, não é? Este erro eu não repito, é mais mas ou porquê menos, que tem tendência é verdade, não é? Porquê que eu sucumbo aqui? E isto é muito importante e é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Como é muito interessante pensarmos porque é que durante muito tempo eu posso me ter permitido a estar numa posição em que me sentia mais diminuída ou mais pequena, ou mais pequeno. Porquê é que me permitia isso? O que é que em mim mudou também agora? É um erro, também é um erro. É o que eu tenho aqui escrito, também eu permito. Exatamente. Eu permito, porque assim, ela foi permitindo, ao longo de, pelos vistos, ao longo de um período de tempo. Porque assim, isto ela não perdoa aqui, e por isto parece que há uma ruptura, porque há duas pessoas, uma faz, a outra permite. Lá está. Qual é o limite do meu perdão? Exatamente. Perdoou, pelos vistos, ela amava, eles amavam-se, e ele ia sistematicamente fazendo, e ela foi perdoando, e foi permitindo os erros dele, até que chegou a altura que ela diz, desta vez não desculpe, não perdoo, não ultrapasse. Porque tomou consciência que esta relação não me faz crescer, faz-me diminuir. Não acrescenta, subtrai. Exatamente, e é muito interessante quando a pessoa que está nessa posição consegue olhar para dentro de si e perceber isto já não me faz feliz, não é? Os limites estão a ser ultrapassados, estou-me a sentir uma sombra daquilo que sou e depois ter esta assertividade de dizer não, basta, não perdoo, não é? Isso é poderoso, não é? Isto é muito poderoso e libertador. E daí também, mais uma vez, mas isso não significa que não encontre em mim o lugar de perdão à outra pessoa, porque eu devo isto também a mim, não é? Perdoar para
tornar mais leve, para ser mais leve e perdoar. Perdoar é mesmo perdoar é Perdoar sanar. porque me permiti. Neste caso, ela deve-se perdoar a si própria. Há uma coisa porque engraçada, boa. não É isso mesmo, perdoar-me a mim e ao Porque eu outro. permiti. Porquê é que eu permiti? A mim e ao Permiti outro. porque amava, permiti porque por várias circunstâncias, Exatamente. permiti porque. Isso Porque é que eu extremamente permiti importante. E perdoar-me porque permiti. Neste caso, ela Exatamente. deve também ter esta Auto-perdão e perdão. Perfeito. Até foi mesmo uma reflexão excelente. Porque quando ela diz permiti, não é? Permiti que tudo isso acontecesse, também ela tem que olhar porque é que isto aconteceu, o que é que em mim não estava completo, não é? Para que isso acontecesse, e vou-me perdoar por isso. Fez o melhor que conseguia, com o que conhecia de mim na altura, pelo que conhecia, pelas circunstâncias, e agora, não é? E depois sentirmos gratos. Porque a qualquer altura é a altura, não é? De incrementarmos o nosso amor próprio, de incrementarmos aqui também a nossa autoconfiança. Qualquer altura é a altura para isso. E a altura pode ser o próximo segundo. Não precisamos esperar para amanhã. Não precisa esperar para amanhã, não é? Pode ser o próximo momento. Nós temos uma coisa na nossa vida, quem pede perdão, ou quem espera o perdão da pessoa, que é justificar sempre que sou humano. E a outra coisa há sempre uma culpa. E a culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Desculpa, mas tem sempre um mas, tem sempre qualquer... A culpa nunca é nossa, ou então a gente justifica-se, a culpa é minha porque sou humano e os humanos todos erram. Falhamos todos, não é? Falhamos todos, ou então a culpa não foi E minha. aí generalizamos, falhamos todos. A gente vai buscar toda a gente. E agora, quem falha ouve um vizinho. pedido de desculpa desses não o sente. Não o sente, não não, sente não, cá não, dentro, não. não é? E muitas vezes, numa situação, vamos imaginar, de relação em que um tem poder sobre o outro, não é? E o outro se sente mais subjugado. Às vezes os pedidos de desculpa desculpa, mas tu já sabias que... Desculpa, mas tu sabias que eu não gosto que tu vistas essa roupa. É sempre um mas. Desculpa, mas tu sabes quando tu dizes isso e fico revoltado. É sempre um mas. Ok? Então, tu és a responsável por eu ter falhado, por eu ter-te batido, ou por eu ter sido agressiva, ou por... Nem mais, e se não é a pessoa, é outra pessoa do lado, é o meu vizinho, é a minha amiga, Muito é o meu bonito. amigo. E aí trazemos a palavra humildade. Porque normalmente nunca somos, Exatamente. nunca somos humildes. Isto é uma excelente reflexão. Quando pedimos desculpa, temos que ser verdadeiramente humildes. Tem que ser uma desculpa, às vezes basta, desculpa-me. Nem é preciso contar o porquê. É só desculpa. Falhei-te, desculpa. Não precisa estar a contar o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Muitas vezes é assim. Porque quando a gente conta e anda às voltas, culpa, há sempre um mas. Nunca é verdadeiro, nunca é. Muitos ses. Também, e portanto, vamos tirar os mas, vamos tirar os ses, e quando é um perdão genuíno é só desculpa. Desculpa, Mas acho que quer dizer, desculpa, eu a quem errei. Eu errei. Portanto, eu admiti o meu erro e ficou. Não culpei ninguém, mas também já fiz muitas vezes os mas, como ele estava a dizer, isso também não posso dizer que estava... Acho que todos nós estava a mentir, mas também já cheguei a fazer só dizer mas depois também... chegamos a uma altura que percebemos que o desculpa Já disse é só... mesmo, desculpa, eu a quem errei, o erro foi meu. Exatamente. E muitas vezes desculpa, errei, que olhar e perceber que dano é que isso possa ter provocado, consequência é que a minha ação, que o meu erro teve. Mas depois eu tenho que assumir as consequências. Exatamente, e depois estar ali disponível para reparar o dano e para aceitar se a outra pessoa me disser eu perdoo, mas não te quero mais na minha vida. E temos que aceitar isso. Ou perdoo-te, mas não esqueço, marcou-me de uma forma negativa e não consigo mais conviver contigo. Ou não quero mais a tua amizade, eu achava que isto era, mas não é. Exatamente, perdoo. Agora, para mim, mais vezes confesso essa questão, perdoo, mas não esqueço. O não esquecer fica gravado na nossa memória. Acho que a gente acaba mais tarde ou mais cedo. Ou seja, não há rancor. Não há rancor, não há ódio, mas não há esquecimento. A memória está lá. Nós não conseguimos apagar. Mas eu consigo aceder a esta memória sem emoção negativa, ou sem emoção de valência negativa, porque não há valências negativas nem... Pois a questão é essa, a inteligência emocional. Isso é que eu estou a dizer. Eu continuo a lidar com a pessoa. Será que somos todos capazes disso? Somos. Temos que treinar a inteligência emocional. Inteligência emocional. É trabalhar. É trabalhar. Muito trabalhado.
Mas muito trabalho. Por isso é que eu, por isso é que trabalhado. é engraçado, Muito porque eu mesmo. quando eu perdoo, Mesmo. ou seja, eu posso ir buscar a memória de alguém que me ficou dano e que foi bastante desajustado, e eu penso nisso, eu posso até verbalizar isso e não tenho nenhuma emoção de valência Não, emoção, negativa. exatamente. Não tenho, é neutro, não tenho. Eu costumo E dizer, por isso- eu não Aham. odeio ninguém, não tenho raiva nem odeio ninguém. Mas há pessoas que marcaram pela negativa, Ok. aprendi com isso, Então- está na minha memória, está naquela gavetinha das coisas menos boas que me aconteceram, mas que aprendi com elas. Ok. Mas não, tenho Mas raiva, nunca, não. mas é nunca o não esquecer. Ok, ótimo, ainda bem que ficou esclarecido, porque eu às vezes associava esse tipo, não esqueço, quase como um pendor um bocadinho vingativo. Não. Não tem nada a ver com Mas eu isso. também quando eu também pessoalmente. Ok. Eu também quando digo, ok. e que eu também quando digo que não é questão de vingança, é questão de quando alguém erra contigo. Eu não sei, o meu pensamento é que, também há que a gente erros e não, a erros. gente perdoa, Há erros não e é- erros. Só Eu não- colega de eu não trabalho que fico diz com a- assim, desculpa, a gente perdoa, errei, mas eu bebi o não, último não. café e há aquela pessoa que Mas isso é um erro, isso é um erro, isso é São um erros, isso pois há erros e isso até erros. esses erros Há eu até erros e levo erros. por brincadeira, depois, erros e erros. passado uns dias até levo por brincadeira. Agora digo, Há erros que nos condicionam alguém se te a magoa, nossa se vida. te magoa, sério, Visceralmente, não é? que te diminui, que te faz coisas, que te trata de uma maneira que tu nunca te foste tratada. Perdoas, ok, e Perdoas. perdoo. Guardas, não guardas ressentimento Não. porque aquela pessoa não te vai dizer mais nada, Não mas guardas. diz-me. Isto é uma coisa que eu quero perceber porque eu não sou capaz de fazer isso e nunca vou aprender. Não, isso Não, a nunca- palavra nunca se diz Para nunca. começar, a palavra nunca já nos cria aqui Eu não algum sei se, eu ruído. não sei estou se vou curiosa. aprender. A pessoa fica neutra, desaparece da tua vida, ok, está neutra, nem pensas na pessoa, nem sabes como é que ela se chama. Mas num dia que te sentas ou que te deites na almofada e que penses, eu tive 5, 6 anos da minha vida. E tenho a certeza, ainda tenho a certeza porque eu não vou falar. Mas tu vais sentir raiva. Não. É engraçado porque consigo. Eu não consigo. é assim, Posso- é natural, é natural que se sinta numa fase inicial. Eu ia até dizer isso agora. nem numa Podes fase sentir? inicial. Não, eu acho que sente um bocadinho, no eu- princípio. eu Ficas até hoje ali nunca senti. Ficas um bocadinho com Mas- rancor, com uma mágoa, fica-te sempre ali a remoer. Mas garanto, o tempo varre tudo. Não, o tempo- Ao fim de um tempo, a Mas pessoa lembra. o sentimento já não é o mesmo. Pode estar no mesmo ambiente ao teu lado, que não me faz mal Mas eu nenhum. também- Eu fico triste para aquela pessoa ter errado, fico triste Não faz mal por nenhum. ti, dá-me Isso é uma coisa desconforto, curiosa, dá-me isso é uma uma coisa tristeza, uma desilusão, mas uma raiva e um ódio não, Também nunca nunca senti senti. isto Olha, com ninguém. Posso não falar com ela, está no Também mesmo nunca ambiente. sei. Mas ambiente diz-me, estamos mas todos vocês no... dizem-me uma coisa. Para uma pessoa neutra, para uma pessoa de parte, não é Eu não consigo ignorar ninguém. ignorar ainda- uma pessoa ainda que põe-se consigo. fora da tua vida, pôs uma pessoa neutra de consigo. parte, essa pessoa maltratou-me, essa pessoa não foi boa comigo. Ok, pronto, e não queres saber dessa pessoa? Por alguma razão na vida, estas linhas se cruzaram. Sim, ok. Cruzaram-se por alguma razão. Nem que seja, o que é que eu aprendi? A gente pode ter tido um relacionamento tóxico, um relacionamento que não foi positivo, e até pode ter tido os 5, 6 anos, como estavas a dizer, Paulo, pode ter sido até com alguma Há sempre longevidade. ups and downs. E a questão é, Sempre. ok, este relacionamento não deu certo e acabou de uma forma terrível, com ameaças de morte, seja o que for, ok? Terminou mal. E a questão é, eu tenho duas opções, ou olho para mim como vítima, ou olho para mim como sobrevivente, não é? Sobrevivente sempre. E então, quando eu decido, eu vou olhar para mim e vou olhar para esses 5, 6 anos e retirar daqui o autoconhecimento necessário para que eu não volte a colocar numa posição de um relacionamento em que eu o torne a permitir, eu já ganhei imenso. Eu já ganhei imenso. Isto já é aprendizagem suficiente para eu seguir em frente sem rancores, sem ódios, Mas sem... quando digo depois, vocês vão falar, por exemplo, na guarda de rancor, a pessoa desaparece, é neutra da minha vida. Mas só deixar a pessoa. Nunca será uma neutra, pessoa- porque vai estar sempre na minha memória. Pronto, Nunca pronto, será é isso, neutra. É isso mesmo. Só que Nunca não, será só neutra. que quando questão era pensamos essa nessa mesmo. pessoa, não nos traz emoções Não traz de emoção. valência negativa. Não nos Exato. traz emoções de Tu valência sabes que a gente negativa. eu costumo ouvir. Eu costumo ouvir isso, e se calhar vocês também. É quando a gente está a falar com alguém e não falas nessa pessoa, que ainda quer ouvir falar nessa pessoa. Ah, não, isso. Não. Aham. Não se ouve muito isso. Sim, ouve-se. E mas são rancores. São rancores. Significa que essas pessoas ainda precisam de fazer uma jornada grande Muito de grande, autoconhecimento, muito grande, de inteligência emocional, muito porque é grande. muito interessante.
quando nós guardamos em nós emoções de valência negativa, rancores, vinganças, ódios, tristezas acumuladas, Isso é tudo negativismo. é tudo veneno que nós estamos a colocar nas nossas veias e nós não merecemos isso. Não, para a Nós gente viver não uma vida merecemos saudável isso. e mentalmente saudável, temos que ser livres, seja lá do que for. Exatamente. E Livres temos que ter de essa tudo. capacidade de olharmos para nós com autocompaixão. E costumo dizer muitas vezes, eu tenho que ser tão bondosa e tão generosa comigo como sou com as outras pessoas. Muitas vezes nós somos muito mais bondosos e generosos com os outros, com o outro, Somos connosco mesmos. do que somos Isso faz connosco parte. próprios. Faz parte. E isso não pode ser. Nós temos que ser igualmente generosos. Eu tenho que me dar o colo que eu dou ao outro. E quantas vezes eu dou o colo ao outro e não me dou a mim? E estou a precisar deste embalo. E estou a precisar deste colo. E isto é muito interessante. Nós temos que caminhar nessa direção mesmo do amor próprio, do autorrespeito e de eu não posso ter em mim emoções, sentimentos que me são Mas isto nas veneno. relações é a primeira coisa, quando a gente avançamos para uma relação e que se quer duradoura, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu gosto de mim, Exatamente. primeiro eu. E isto é a primeira coisa que acontece de bom numa Mas relação. quando a gente entra numa relação já sabe ser duradoura. A gente vamos Não, andando quando a dia de gente- cada não, vez. não. Sim, Eu já o tenho- que o Paulo está a dizer, temos que entrar completos. Completos. Eu não entro para um relacionamento para alguém me completar, eu já sou completo. Não E sou a acaba- metade da laranja de ninguém. Exatamente. Eu sou a laranja inteira e a outra pessoa é a laranja Exatamente. inteira. A gente Exatamente. vai desfrutando as duas laranjas uma da outra. Exatamente. E eu acho que a gente tem aquela mania de a gente dizer, não, eu encaixo na pessoa. Não te encaixas na pessoa. A gente, Mas a sou gente eu usa e isso ele é. como se fosse uma Vão-se forma muito... moldando. A gente fala nisso como se fosse uma forma muito romântica, não é? Ai, somos duas peças do Imagina- mesmo puzzle. Isto Isso é é um mal, horrível. mas isso é um mal, isso é um Não mal, é horrível, Isto é isso é um horrível, mal. porque nós Isso é temos um que mal. ser Fontes completos. Isso é discutido. Principalmente nos nossos 17, 18, 20. É, isso é verdade, Ok, isso é Tu verdade. completas, não! Tens que ser nada disso, nada disso, completo, não, não é? é verdade. É. E é uma coisa muito romântica, mas Não, não, temos que ser inteiros. Quando entramos numa relação, somos Nem inteiros. mais, nem menos. Aqueles casais, isto agora, aqueles casais que fazem aquelas tatuagens giras. Ele faz uma coisa, ela faz a outra. Isto acho que não, há aquela coisa que nos marca para o resto da vida, ok? Mesmo que se separem de olhar para aquela tatuagem e dizer não, assim, eu não "Fica quero com nada flor." disso. Não, obrigado. Exatamente, não quero nada que me faça lembrar. Eu acho que é como Não. disse, uma relação, quando a gente entra para uma relação, pensa de ser duradoura ou não, a gente no nosso subconsciente, vai, a gente vai pensar nisso. A gente quando vai e diz, olha, é agora. É assim, eu acho que é muito importante quando entramos numa relação irmos com esse pensamento. É para sempre, não é? É para durar, é para sempre. Aham. Porque se tu pensares, e vão dar um exemplo aqui a vocês, uma coisa que me faz confusão. É quando eu estou a falar com alguém e eu pergunto, és casada? Ah, não, casar para quê? Vamos casar para quê? Porque não sei o quê, precisamos separar. Quer dizer, tu estás com uma pessoa, já está a pensar em separar, já estás a pensar em divorciar, isso não tem, isso para mim não tem... Isto é a opção É que eu não digo nada disso. Não. opção B. Não, mas isso é uma coisa que me faz confusão, porque eu falo, eu não vou casar porque... E até pode ser só. A questão é. Se acabava cada um à sua vida, então tu estás com uma pessoa, e quando é estás a ao pensar em contrário? acabar. E quando é ao contrário? A pessoa chega também de ti e diz assim, ainda não te casaste? Não. E ela diz assim, não te casaste por quê? Ou então, vais casar para quê? Ou seja, ela é que me está a dizer que eu vou-me casar para quê? o que é que Eu tu não sei vais se me fazer? quer casar ou não. E eu começo-me a rir, claro. Mas isso é aquela coisa, a pessoa é casada, ou seja lá como for, mas quando a pessoa diz, eu vou-me casar, para quê? Exatamente. Porque quando vou separar, é mais fácil. Eu percebo qual ainda aqui. É um entrar inteiro, é um entrar confiante, é um entrar... Exatamente. E até poderia ser uma resposta que se poderia considerar ajustada. Mas pretendes casar? Olha, não pretendo casar porque não, para mim é um papel. Para Nem mim o mais. mais importante é a Ok, conjugalidade, ok, é vivermos ok. um com o outro, estarmos juntos no dia a Estamos dia, bem, isso mesmo, sermos isso mesmo. inteiros Isto e mesmo. presentes na relação, respeitarmos Isso uns mesmo. ao outro. E aí o casamento passa para segundo plano. O que aqui Não é preciso, causa, não é exatamente, preciso. aquilo que causa realmente alguma inquietude na alma A minha inquieta-me. é este de para quê? Pois a gente divorcia-se, não é? Vaca não posso ir lá, fica mais fácil, não estamos casados, então tu estás... Percebo que os casamentos são muito dispendiosos. Pois se eu sei por isso, não faz a mínima A minha ideia. está mas- muito claro. mas Muito faz-me bem, temos que, confusão. olha, é assim, o tempo com vocês voa e a gente já está mesmo Espetáculo. aqui a chegar ao final da nossa segunda parte e vou-vos pedir então uma frase final, uma reflexão final, há alguma palavra que vocês queiram aqui deixar para o nosso público lá em casa, que seja para vocês um mantra, um mote, não uma força motriz
para a vossa essência e para o vosso dia-a-dia. Olha, eu tenho uma frase que eu uso quando vou ao multibanco, com o meu cartão de multibanco, está lá a frase escrita no cartão de multibanco. E é difícil não olhar, eu olho mesmo para ela e penso às vezes nela. E diz assim, eu tenho todos os sonhos do mundo. Quando vais introduzir o cartão, tu tens todos os sonhos do mundo para aquele cartão. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, Fernando Pessoa. Obrigada. Que nem é propósito. É igual ao meu cartão. Que giro! A gente hoje está em sintonia, não te sei explicar. Coincidência feliz. Isto hoje foi... Estamos todos ligados por um fio, já sabemos. Exato. E eu tenho realmente em mim todos os sonhos do mundo. Bonito. E a gente quando mete o cartão, ou porque tens um sonho de comprar vais pagar para a tua casa, ou vais comprar algo para a tua casa, ou vais comprar um carro, ou vais... Está ali um sonho que está ali no fundo do baú, imagino que é para sair. Pode ser um sonho de estudar, uma viagem, seja o que for. A pessoa tem todos os sonhos do mundo. Não desistam dos seus sonhos. Eu sonho muito, eu sou muito imaginativa. Eu sonho muito pronto, vivo às vezes no meu mundo. Mas aquilo que eu penso é, eu quero passar para a realidade. Eu sei que estou a sonhar alto, mas quero passar para a realidade. Eu não desisto. Nem que seja uma coisa parecida ou que comece devagarinho. Exatamente, ou seja, mas como é que eu posso tornar este sonho em objetivos para poder chegar lá? Sim, sim. Muito bem. Eu não consigo desistir dos meus sonhos. E há uma frase que a Thelma Silva, que é a minha gerente da minha agência imobiliária, ela disse-me agora, no outro dia atrás, ali na quarta-feira, foi a semana passada, ela virou-se e disse-me assim, não desistas até orgulhaste de ti mesma. Nunca desistas até orgulhaste de ti mesma. Eu também acho muito interessante a frase, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar até dos pequenos passos. Ou seja, eu tenho que me orgulhar quando eu vou à tarefa mais elementar do meu objetivo. O meu objetivo está aqui e tem várias tarefas elementares. Quando eu conquistar a primeira, que até pode ser, eu quero tirar um curso, quero fazer um curso, e nem que seja, a primeira já me inscrevi, tenho que me celebrar e já me senti orgulhosa. Vamos nos orgulhar de todo o percurso e não só da meta. A gente não deve ficar orgulhosos só quando atinge a meta. A gente deve ficar orgulhosos e felizes e nos aplaudir em cada passo, em cada percurso. Mas nunca fugir. Mesmo na decisão. E nunca fugir ao foco. Exatamente. O foco é aquele. O objetivo é aquele. O foco é aquele. Mas não vamos só celebrar quando chegamos e cortamos a meta, não. Eu devo me aplaudir nas minhas vitórias. Boa, 2 km, 3, sou o máximo, 4, ainda falta 10, mas vou celebrando cada quilómetro. Isso é muito importante. Eu devo festejar as minhas vitórias e aplaudir-me a cada passinho. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, Alzira. Nada. Bem, a frase que eu a diária é, já disse, as pessoas são lugares e cada lugar tem um coração e um propósito. Portanto, lá está. Eu gosto de pessoas e é nas relações, é nas pessoas à nossa volta, na sociedade que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente vive e que crescemos todos os dias. Muito bem. Muito obrigada. Paulo. Olha, é uma palavra só, gratidão. Gratidão. E é uma coisa que eu escrevi aqui abaixo depois. A gratidão transforma o que temos em suficiente e nos guia para apreciar os pequenos momentos e alegrias da nossa vida. Muito bonito, muito bonito. E sou grato a tudo. Há uma passagem da Bíblia que diz, que fala qualquer coisa na gratidão. E eu não me lembro bem da passagem como é que é, mas é uma passagem também que é onde eu terei a palavra de que eu faço isso a minha vida. Muito obrigada. Olha, vocês foram claramente lugares muito felizes aqui nas Janelas de Conte. Sou grata pela vossa presença, grata também, somos os 4 gratos lá para casa também por nos estarem a assistir. Esperamos realmente que tenhamos contribuído também para vos ajudar a refletir sobre mais 2 temas do cotidiano. Até para a semana.